E aí, pessoal, bom Shabbat Shalom, boa tarde a todos. Mais um dia, mais um ensinamento que a gente está aprendendo cada vez mais sobre o evenismo, certo? Como sempre, todos os dias nós temos aqui a minha esposa Elísia. Olá. E a gente vai hoje, né, aprender sobre alguém especial, né? Na aula passada a gente aprofundou mais sobre o dualismo, né, sobre a dialética, duas ferramentas que foram criadas com o intuito de dividir e distanciar o Criador, né? Aprendemos sobre o problema do dualismo, que é justamente o que eu acabei de falar, a origem, né, a cronologia do dualismo, que veio lá da cidade de Eret, que é a cidade de Nimrod, próxima à Babilônia, né, que se transformou em Babilônia. A gente aprendeu alguns dualistas famosos, a maioria deles são helenistas, né, são filósofos de origem grega. Aprendemos sobre o contágio cultural, né, que a transicionamento começou com Nimrod, e aí depois foi para Babilônia, né, que se transformou em Babilônia. Depois foi para Pérsia, através do zoroastrismo. Depois da Pérsia foi para a Grécia, e da Grécia chegou em Roma. A gente aprendeu sobre isso também, certo? A gente viu que a Bíblia ela tem palavras dualistas que foram traduzidas com o intuito do dualismo, com essa divisão. A gente aprendeu as práticas dualistas dos dias de hoje, né? Eu estava até conversando com um pastor de uma igreja, né? E ele estava meio que confuso. E eu expliquei que o dualismo nada mais é que eu pegar algo que é inteiro, pegar algo completo e dividi-lo, certo? E dizer que um dos lados não faz parte do todo. E a dialética é eu pegar esses dois pedaços e colocar um contra o outro, certo? Então, o que é o dualismo? O dualismo é como se eu pegasse o meu dedo mindinho, arrancar e disser, esse dedo não é meu. Isso é dualismo. E isso acontece em inúmeras religiões. Ok? O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender, vai conhecer um pouco de Yehoshua, que a maioria dos brasileiros conhecemos hoje como Yeshua, que, né, ele é um ponto marcante na história. Ele é um mestre muito respeitado, certo? E algumas religiões ele é dado como um deus. A gente tem que saber dividir, certo? O Yehoshua, homem histórico, e o nome dele, né, através de Yehoshua veio um ser mitológico chamado Jesus Cristo, tá? Eu estou falando de Yeshua, ok? Ah, mas Yeshua é Jesus, né? O nome real dele não é Jesus. Ah, mas Jesus foi uma transliteração do nome. Cara, não existe transliteração de nome. Se você for para os Estados Unidos, se você te chamar João, você vai forçar as pessoas a lhe chamar de João. A maioria vai querer te chamar de John, que é a transliteração. Mas não é. Seu nome é João em qualquer lugar do mundo. É isso que a gente tem que entender logo de cara, tá? Então a gente vai falar hoje sobre o ministério de Yehoshua. A gente vai aprender quem é esse mestre tão importante na história, tá ok? O que a gente vai aprender? Quem é Yehoshua, onde ele estudou, né? O que é Shaliar e o que é o Messias. Simples, são 4 tópicos bons, né? E sem rodeios. Primeiro, certo? Yehoshua, ele nasceu em Galil, na cidade de
Nazareth, certo? Em português, Galileia, nasceu em Nazaré, certo? Ele não era um teólogo da capital, nem um europeu. Ele nasceu em Nazaré, certo? Que Nazaré vem da raiz semítica netzer, que significa brotamento ou ramo novo, que surge de um tronco cortado. Se você olhar Isaías capítulo 11, versículo 1, fala exatamente isso. Certo? Se criou na Galileia, né, que é Galil, que do hebraico é Galil Hagoim, que significa região ou círculos dos estrangeiros. Tá? É uma área onde tinha inúmeras pessoas de vários países diferentes. Ok? Para a elite de Jerusalém, a Galileia era a periferia caipira e sem cultura. E Yehoshua surge justamente da margem para mostrar que a consciência não depende do poder religioso. Até aí, tá tranquilo, né? Pronto. Vamos lá. Ele, como é que ele era? Primeiro que ele não era branco. Tá? Aqui eu tô dando uma a mais. Ele não era branco. Ele era moreno, certo? Normalmente da cor dos árabes. Né? Aquela cor morena, mas não tão negra. Certo? E ele vestia talit e tzitzit. Ok? O que é talit? É aquela roupa, aquele manto branco, com detalhes em azul, e com aquelas franjas que se chamam tzitzit. Ele era um rabino. Tá? Ele era um rabino observante, certo? Que andava com talit, que é um manto de oração. Em Mateus 9, capítulo 9, versículo 20, a mulher com o fluxo de sangue toca na orla de sua veste, no caso, nas tranças do tzitzit. No grego, kraspedon, traduzido no hebraico, tzitzit, as franjas do manto ordenadas em Números, capítulo 15, versículo 38 e 39, certo? Ele vive o contexto semítico real, ensinando a gestão da mente no presente, que é o Hitetnuk. Ok? Então a gente começa a entender que ele era um mestre, certo? Que ensinava. O que ele ensinava, Elívio? As origens. Ele ensinava a Torá, certo? A Torá que foi dada pelo Criador para nós, tá? Qual era a diferença? Por que ele era tão perseguido, tá? Por causa da casa que ele estudou, ok? O ensino rabínico do século I se dividia em duas grandes escolas no Sanhedrin. Sanhedrin é Sinédrio, tá? Primeira casa, Beit Shammai, certo? Que é a casa que ensinava que a lei ela precisava ser rigorosa, punitiva, né, e extremamente dura, ok? A maioria das pessoas elas iam para a casa de Shammai porque achava mais correta, tá? E Shammai ele era assim, por que ele era assim? Porque justamente ele prezava o não sincretismo religioso, tá? Ele não fazia isso por maldade, ele fazia isso para separar quem era judeu, quem era hebreu, de quem era gentio, certo? Ou seja, ele fazia um certo dualismo nessa brincadeira aí, ok? E tem a casa de Hillel, Beit Hillel, que ele ensinava a parte da compaixão, ok? A casa de Hillel, ela ensinava muito sobre o amor e posicionava a Torá de maneira acadêmica. Como assim acadêmica? De maneira pedagógica, tá? Se a gente for olhar lá para os livros, para as cartas paulinas, vocês vão ver, vocês vão verificar e vão perceber que Paulo tinha essa mesma ideia, certo?
Gamaliel, eu não sei se vocês sabem, Gamaliel, que é o mestre do apóstolo Paulo, ele era neto de Hilel. Sabia disso? Ele era neto de Hilel. E ele aprendeu na casa do seu avô. Certo? Só que Paulo, ele estava tão influenciado por aqueles que viviam na casa de Shammai e os seus descendentes, que ele achava certo perseguir os cristãos. Não era nem cristãos na época, era a seita dos nazarenos, que são seguidores de Yehoshua, tá? E Jesus, a palavra Jesus só foi aparecer lá na frente, tá? Yehoshua, certo? No tempo em que ele, né, da infância dele até a fase adulta, ele estava no Sinédrio estudando. Ele estava na casa de Hilel, certo? E ele fez a mesma estrutura de ensino de Hilel. Hilel, ele ensinava que a Torá, ela era para orientar o povo, certo? A buscar a vida, a buscar a plenitude, e não somente a obediência ao Pai, certo? E interpretava da mesma forma como Paulo. Paulo, ele interpretava a Torá como aio. O que é um aio? Um aio era um escravo que ensinava crianças, certo? O que era certo e o que era errado. Protegia e criava o caráter da criança antes dela passar pelo professor. Ou seja, era um ensino básico. Como assim, Rui? O aio, certo? Todo mundo já teve um aio, principalmente nos dias de hoje, já tivemos um aio, e vamos ser aio de alguém no futuro. Sabia disso? Não. O que é um aio? Hoje a gente chama o aio de pedagogo. Mas também nós chamamos o nosso aio de pais. Nossos pais são aios. Quando a gente é pequeno, a gente não tem noção do perigo. E aí, quando a gente vai fazer alguma coisa, o nosso aio, que é o nosso mentor, que é o nosso guardião, ele impede a gente de fazer aquilo, certo? E ele impedindo de fazer aquilo, ele nos dá uma pequena punição, certo? No caso, as chineladas que a gente levava quando a gente era pequeno, é o ato do aio fazer com os filhos dos seus líderes, certo? Era uma pequena punição. E a Torá, ela serve como um aio, certo? Não porque as pessoas vão punir caso a pessoa transgrida, mas que a própria Torá, ela vai punir a pessoa caso ela venha a transgredir. Ou seja, eu não preciso punir, por exemplo, você que transgrediu a lei, porque a própria lei, a própria Torá, a própria instrução, ela vai punir você, de alguma forma. Certo? Vou dar um exemplo. Comer carne de porco. Quais são as consequências de comer carne de porco? Vermes, doenças, né? A carne de porco em si ela já é remosa. Se você já tiver doente, você vai piorar. Tá ok? Agora imagina essa mesma carne 2000 anos atrás. Como as pessoas tratariam essa carne de porco? Perigosa. Justamente. Se eu comer a carne de porco, automaticamente eu vou correr risco de ter uma doença. Eu aumento o risco, né? Que é justamente a punição do aio. Tá entendendo aí a questão? E Jesus, no caso Yehoshua, ele ensinava dessa maneira. Ele ensinava dessa maneira. Tanto que tem um versículo na Bíblia que diz que ele veio para cumprir. Sim. Só que não cumprir para todo mundo. Para ele cumprir o que é dele. Entendeu? Ele quer. Como a gente pode cumprir em Yehoshua? Fazendo as mesmas coisas e praticando o que ele nos ensinou. Certo? Não é algo entregue. Ok? Vamos lá, a origem das duas casas.
Ambas as escolas surgiam no final do século I. Dominaram o Sinédrio, tá? Até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Primeiro vamos falar de Hillel. Ele nasceu na época da Babilônia, veio de uma origem humilde, destacou-se pela paciência, compaixão e acessibilidade e tornou-se nazi, presidente do Sinédrio. Ok? Shammai, um construtor, engenheiro, certo? Abastado de Jerusalém, conhecido por sua personalidade rigorosa, nacionalista fervorosa e inflexibilidade na aplicação da norma. Certo? Sabe quem era a maioria das pessoas que eram da casa de Shammai? Eram os zelotas. Sabe quem eram os zelotas, né? Os zelotas não era aquele grupo que buscava destruir Roma à base da peia? Que temos até um Simão Zelota como apóstolo? Pronto. Eles estudaram na casa de Shammai. Tá? Existe um ditado no Talmud que diz que o homem seja sempre paciente como Hillel e não rigoroso ou pavio curto como Shammai. Tá ok? Matriz filosófica e pedagógica das duas escolas. A diferença principal estava na hermenêutica, que é a forma de interpretar e aplicar a Torá na prática da vida. Ok? É hermenêutica. Vamos falar de Shammai. Primeiro, Shammai ele tinha a ideia rígida e jurídica. Tá? Ou seja, se eu apertar a pessoa vai buscar a Deus com mais fervorosidade, certo? E vai ter um medo muito grande de transgredir. Certo? Que é a honraria. Foco da leitura. Leitura fria e o texto literal da norma, que é a chamada halahá severa. Ou seja, foi a casa de Shammai que integrou, certo, a Torá, criando as halahás, que são as regras rabínicas. Tá? Público-alvo. Pessoal de elite, né, eliticistas, defendendo que só deviam aprender os puros, os ricos e a família nobre. Parece muito com alguma coisa de hoje em dia. Visão do ser humano. Pressionava pela perfeição imediata. Em caso de erro, a consequência era a condenação e a exclusão. E qual era a postura política? Ele era um nacionalista radical, zelota, né, anti-romano e separatista em relação aos gentios. Ele não queria gentio por perto. De jeito nenhum. Casa de Hillel. Certo? Linha pedagógica e holística. Qual era o foco da leitura? O espírito e a intenção por trás do mandamento. Ok? Público-alvo. Ele era universalista, afirmando que a instrução pertence a todo ser humano, independente da sua origem. Visão do ser humano. Ele entendia o ser humano como um processo pedagogicamente em evolução. No caso, o aio ou o tutor. E a postura política. Ele era um pacifista, focado na reforma interna e no acolhimento do estrangeiro. Parece com ensinamentos de quem? Da casa de Hillel? Do próprio Yeshua. Certo? Exemplos práticos das divergências e como Yeshua se posicionava. Tá? Vamos lá. Quem poderia aprender a Torá? Shammai ensinava que só deveria instruir quem fosse inteligente, modesto, de boa família e abastado. Abastado significa nasceu naquele lugar. Se eu não me engano, o significado é esse. Hillel afirmava que qualquer pessoa deveria ser ensinada, pois muitos transgressores, ao aprenderem a Torá, se reorientavam. Ou, nas palavras de hoje, se arrependiam. Que a gente chama de techuvá. Tá? E Yehoshua segue abertamente a pedagogia de Hillel, ao ir buscar os marginalizados na Galileia, região dos estrangeiros,
pescadores em Betsaida e cobradores de impostos. Primeiro, próximo tópico, questão do divórcio. Olha como é que é interessante, está lá em Mateus 19, versículo 3 a 9. Shammai ensinava que o homem só podia se divorciar em caso de imoralidade sexual grave, ervat davar, estrito, certo? Hillel permitiu o divórcio por qualquer motivo que destruísse a harmonia do lar, até mesmo se a esposa queimasse a comida. Já é um extremo, né? É dois extremos aí, bem interessante. E Yehoshua no debate. Quando os fariseus o testam em Mateus 19, perguntando qual a escola ele é, Yehoshua faz uma manobra brilhante. Recusa o mero juridicismo de ambas e resgata a intenção original da criação, a unidade fundamental de Adão e Eva, mente e emoção, e mostra que o mandamento de Moisés era apenas uma concessão pedagógica temporária, devido à dureza de coração. Quer ler esse versículo para entender melhor? Tu consegue entender? Dá para entender. Que ele fala nesse versículo que o divórcio foi criado pela dureza de coração do homem. Sim. Que a gente chama de rigidez mental. Terceiro e último ponto, Shabat. Tá? Shammai, ele colocou 39 regras a mais, extremamente rigorosas. Em situações de dúvida, a proibição prevalecia sobre a necessidade humana. Ou seja, tô sem comer. Bom, tô com dinheiro para comprar, certo? Mas eu tenho uma colheita ali, pronta para ser colhida, mas hoje é sábado e eu tô com fome e não tem comida na minha despensa. Vale eu continuar com fome, certo? Até o Shabat acabar. É a ideia do Shammai. Qual é a ideia de Hillel? Tá com fome? Tá ali, pronto? Vai lá e coma. Por isso que tem uma passagem que fala de que os discípulos foram colher, né? Em duas zonas de agricultura e tudo, e aí os rabinos viram, né, os líderes da lei, e aí foram questionar Yehoshua por que estavam trabalhando, não sabe, estavam colhendo, mas eles estavam se alimentando, não tinha regra que dizia sobre isso. Aliás, na Torá tem uma regra que fala que se a pessoa tiver fome, certo, e tiver uma plantação, ela pode ir lá e colher, e o que não pode é armazenar. Tem lá na Torá. Sim. Certo? Yehoshua declara abertamente o princípio holístico. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi feito para a gente dar uma pausa, certo? E não a gente foi feito por causa do homem. Certo? Essa frase reflete o princípio rabínico defendido na casa de Hillel. O sábado foi entregue nas vossas mãos e não vos nas mãos do sábado. Tá? Qualquer coisa está no Talmud. Vamos agora para o próximo tópico. Já conhecemos a casa, já conhecemos Yehoshua. Vamos agora entender o que é um shaliar. Muitas pessoas não entendem o que é um shaliar. Shaliar nada mais é do que um enviado. Um enviado, certo? Por alguém. Não precisa ser necessariamente por Deus. Tá? É um enviado. Por exemplo, se eu pegar um dinheiro, entregar para minha esposa e disser para minha esposa, ó, vai pagar a dívida com fulano e tal, você está sendo uma shaliar minha, certo? Se eu dar qualquer mensagem, você entrega a mensagem para aquela pessoa, tá? Definição legal. No direito judaico antigo, Talmud Berakot 5.5, vigora a regra Shelush Shenadam Keshumoto. Perdoe meu hebraico, pessoal. O enviado de um homem é como o próprio homem. O shaliar é o agente, o embaixador ou procurador legal. Ele apresenta a autoridade, certo? A mensagem e o nome de quem o enviou. Mas ele não é
ontologicamente a pessoa que o enviou. Ok? Exemplos na Bíblia. Primeiro, Moisés. Ele ia para o faraó em nome de quem? De Deus, dar a mensagem para ele. Ele era um Shaliar. Tá? Foi o Shaliar do Criador perante o faraó para libertar o povo do Egito. Lá em Êxodo capítulo 3. Ele falava com a autoridade divina, mas nunca foi adorado como Deus. Os anjos são Shaliás, os Malahim. A palavra Malar significa agente mensageiro. Em Gênesis capítulo 18, os três homens, os três agentes que aparecem para Abraão, né, e falam em nome do Criador, eram três pessoas. Não eram seres divinos de outro lugar. Discípulos. Em Mateus 10:40, Yeshua aplica o princípio jurídico. Quem vos recebe a vós, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Princípio do Shaliar. Certo? E agora a gente vai chegar no ponto principal. O próprio Yeshua, ele era um Shaliar. Ele era um enviado de Deus. Lá em João, capítulo 5, versículo 30, certo? Ele diz claramente: não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Busco a vontade daquele que me enviou. Certo? Ele se declara o Shaliar supremo do Criador. Próximo. E aí a gente vai entrar biblicamente para o primeiro Shaliar da história bíblica, que era Eliezer de Damasceno. Certo? Quem foi Eliezer de Damasceno? Foi o servo de Abraão, certo? Mais antigo. Na tradição judaica, identifica esse servo como Eliezer de Damasco, ou Eliezer, que significa meu Deus é socorro, mencionado nominavelmente em Gênesis capítulo 15, versículo 2, como administrador de confiança da casa de Abraão. Abraão estava velho, e o servo, Eliezer, ele administrava todos os recursos de Abraão. Certo? Aí vamos, construção da procuração. Né? O enviado tem que ter uma procuração, tem que ter algo que defina aquilo, uma mensagem, alguma coisa assim. Pessoa, aquilo que eu vou falar, é necessário haver um alinhamento de intenção em um cargo formal. E realmente é verdade. A beleza colocar a mão sobre o braço de sua coxa e jurar pelo Criador. Olha que legal. O texto diz Gênesis 24, capítulo 24, versículo 2, que Eliezer partiu levando consigo os bens de seu senhor em sua mão. Ele não saiu só com um pouquinho, não. Ele saiu com todos os bens. E aí a gente entra no princípio do Talmud. Se ser ilustração perfeita no máximo do Talmud, né? 5:5, chegou, Shalahan, que chegou. O enviado não é o próprio nome. O Eliezer não viajava em seu próprio nome, com seus próprios recursos, não para buscar os seus próprios interesses. Ele carregava a assinatura, a riqueza e a autoridade legal do Abraão. Ok? E aí a gente vai para a execução da missão. Vamos fazer Eliezer. O que o Abraão pediu para Eliezer? Encontrava uma esposa digna de seu filho. A única regra que guarda que fosse diferente dele. Chegando lá na cidade de Naó, Eliezer demonstra como a mente de um Shaliar deve operar de forma holística, consciente e estratégica. Primeiro, a vivência do misticismo. Em vez de explorar uma realização do sobrenatural e lógico, Eliezer estabelece um critério prático e comportamental para identificar a certa para Yitzhak. Yitzhak. Não é
Isaac, né? Isaac. O teste da liturgia ele pode ensinar baseado na generosidade e na disposição para o trabalho. A mulher que não apenas lhe desse água de beber, mas que voluntariamente tirasse água para descendar os seus camelos. Uma tarefa pesadíssima que exigia centenas de litros de água. O camelo ele não bebe só um balde, não, ele bebe vários baldes. Aquela pipa, né? É tudo pouco de água. As caixas d'água, né? E a ideia que ele teve qual foi? Nobreza. Nobreza, ela tem que vir primeiro da virtude, do trabalho voluntário. E isso não tira a ideia do que Jesus fez. Lembra do ensinamento todo? Aquele que quer ser o primeiro a morrer não tem que ser o último? A mesma ideia de Eliezer. Certo? E o contrário. Rívka, que é o nome de Rebeca, surge e cumpre exatamente o critério da postura de serviço. Eliezer reconhece o alinhamento não por mágica, mas pela observação dos frutos concretos. Que frutos? Das atitudes de Rívka. As atitudes dela, elas, em sua maior parte, ela pegou e deu água de beber a todos os seus camelos. Ok? E aí vem a apresentação e o reconhecimento de Shaliar. Quando ele entra na casa da família de Rívka, que é Labão e Betuel, né? Que é a casa de Labão, filho de Betuel, né? A primeira frase que sai de sua boca define a sua identidade jurídica, certo? Sou servo de Abraão. Está lá em Gênesis 24, 34. Certo? Olha só que interessante. Ele se recusa a comer. Assim que entra, ele disse não ia comer. Certo? Ele afirma que não comerá até ter declarado a mensagem de seu senhor, no caso Abraão. O Shaliar coloca o propósito de envio acima de suas necessidades biológicas imediatas. Ele deveria estar faminto devido à viagem. E a entrega dos presentes. Eliezer retira joias de ouro, prata e vestes e as entrega a Rívka e sua família. Ele distribui os bens do seu senhor como se o próprio Abraão tivesse ali fazendo a negociação. Agora a gente chega a uma pergunta. Quando Abraão voltou, né, ele contestou alguma coisa? Certo? Eliezer virou Deus depois disso? Exatamente. Certo? As chaves do Shaliar presentes no exemplo de Eliezer. Vamos lá. Esse relato consolida 4 pilares de conceito de Shaliar que mais tarde seriam aplicados a Moisés, aos profetas e ao próprio Yeshua. Ok? Primeiro, subordinação ontológica. Eliezer é honrado e recebido com banquetes, mas ele não é Abraão. A glória e o resultado do trabalho pertencem a quem o enviou. Eu não posso escolher os créditos. Ok? Segundo, fidelidade à mensagem. Ele não altera uma vírgula da instrução de Abraão. Ele não busca uma noiva segundo o seu próprio gosto, mas segundo o mandamento do Senhor. O seu Senhor, no caso de Abraão. Transmissão de autoridade. Rívka e sua família respeitam a palavra de Eliezer como se fosse a palavra direta do patriarca Abraão. E a conclusão. O trabalho de Shaliar só termina quando ele conduz a missão de volta à origem, entregando Rívka a Yitzhak, entregando Rebeca a Isaac. Show? E aí a gente entra no quarto tópico, certo? O que é um Messias? Né? Que o nome é Mashiach, né? O que é um Mashiach?
Mashiach significa literalmente ungido. Aquele sobre quem se derrama azeite de oliveira para uma função terrena. Ok? Não existe Mashiach nos céus. Não existe. É aqui na terra. Okay? Na Bíblia hebraica, reis como Davi, sacerdotes e até o rei Ciro da Pérsia, que era um gentio, lá em Isaías 45:1, foram chamados de Mashiach. O Messias é sempre um ser humano vocacionado para liderar e reordenar a sociedade no plano físico. Interessante, né? Por que a fonte, Deus, não pode ser um Messias nem um Shaliar? Essa é a pergunta chave da aula de hoje. Por que que Deus, ele não pode, em nenhuma hipótese, vir aqui na Terra e se passar como um Shaliar, nem muito menos por um Mashiach? Porque quebra a ideia. Quebra a regra do Shaliar e quebra a ideia do Mashiach. O Mashiach é ungido, é tipo um representante. Aí o próprio Deus vai lá se representar? Tem lógica? Ele pode todas as coisas. Se ele quiser, fazer. Não, mas ia ser confuso, não ia? Iria ser confuso. Sim. Ele pode fazer, pode. Só que, por que se tornaria confuso? Porque foi ele próprio que ditou, né? Que descreveu todas as coisas. E passou as informações para os escolhidos dele. Mas quem estava lá era um ser humano limitado, certo? Que tinha a autoridade do próprio Criador. Ok? Vamos lá. Primeiro, por quê? Primeiro, a fonte é absoluta. O Criador onipresente não pode ser enviado por ninguém, pois não existe autoridade superior a ele para emitir uma procuração de Shaliar. Já começa aí. Segundo, impossibilidade da unção. A unção de ungir exige alguém superior ou autoridade que unge o indivíduo. Ninguém pode ungir a fonte. Deus pode se ungir? Estranho, né? Terceiro, a separação feita pelo próprio Yehoshua. Em João capítulo 17, versículo 3, ele declara a diferença exata entre o Criador e seu enviado. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Yehoshua HaMashiach, a quem enviaste. Ok? Vamos chegar aqui na palavra agora Cristo. Estudar um pouco a palavra Cristo. Tem uma coisa muito interessante sobre a palavra Cristo. Tá? A palavra Cristo, ela significa untado, ungido no topo da cabeça. Certo? Que remete à palavra Hamashia. A gente aprende isso nas igrejas, né? Ok? Ela compartilha a ideia funcional e anatômica da palavra crista. Ok? O topo do capacete, qual é o conceito? A crista é o ponto mais alto, o topo do capacete de um comandante, a crista da onda ou um topo da cabeça de um líder. Cristo nunca foi um sobrenome místico, mas um título de cúpula e liderança, ou seja, a cabeça que comanda o corpo. Quer ver uma crista? Já viu aqueles capacetes romanos que tem uma folhagem assim, começa na testa, vai passando pelo meio, assim, vai até atrás, tipo um moricano? Pronto, ali é uma crista. Que quem usava esses capacetes eram somente os líderes. Ok? Por que eu estou chegando nessa parte? Porque a gente vai fazer um pequeno estudo de uma imagem.
ok? E é uma imagem que hoje ela é considerada demoníaca na maioria das igrejas. Sabia disso? Confusão linguística. Existiam duas palavras muito parecidas. Existia o Christos e o Krestos. Certo? No mundo greco-romano do século I havia uma enorme confusão entre essas duas palavras. Certo? Christos significa o ungido, um líder consagrado. Krestos significa bom, útil, benévolo ou moralmente reto. Ok? Qual o impacto? Os romanos e gentios muitas vezes chamavam os seguidores de Yehoshua de crestianos. Não era cristianos, não era cristos, era crestios, que eram bons, úteis, sem entender o conceito judaico de Mashiach, de ungido, comandante de cúpula. Essa fusão esvaziou a carga política do termo e o transformou em um mero adjetivo moralista. Interessante, né? A palavra Crestos, que era bom, útil, por quê? Porque todo seguidor da casa de Hillel é uma pessoa pacifista, uma pessoa pacificadora, uma pessoa que busca a paz, né? Que ajuda independente das regras. Lembra do ensinamento de quinta-feira? Se pedirem para andar em 1 milha, vai com ele 2. Né? Se te roubarem a túnica, ofereça ali também a capa. Todos esses ensinamentos vêm da casa de Hillel, casa pacifista. E os cristianos eram chamados de úteis justamente por causa dessas atitudes. Atitudes pacificadoras, que não criava confusão, entendeu? Os neutros. Tá entendendo? E aí a gente entra na simbologia semítica do chifre. O chifre, que a palavra hebraica é keren, certo? É uma crista. O chifre é uma crista. A coroa é uma crista. Certo? São simbologias que definem a liderança. Vamos lá, crista como chifre. A crista no topo da cabeça representa o chifre, o ponto de projeção, força e destaque visual de um animal, um líder. Certo? O significado real em hebraico. No mundo semítico, keren simboliza poder, autoridade política, dignidade e liderança, sem qualquer relação com a figura do diabo. Uma construção dualista futura. O diabo foi construído lá séculos depois. Exemplos bíblicos do chifre na liderança, de liderança. O azeite no chifre. Samuel carregou o azeite para ungir Davi onde? Dentro de um chifre. Né? Ou seja, os reis de Israel não eram ungidos a partir de um copo, mas de um chifre de carneiro cheio de azeite. Lá em 1 Samuel capítulo 16 fala isso, né? Que é o chifre de Davi. Moisés e os chifres. Em Êxodo capítulo 34, versículo 29, quando Moisés desce do monte, o texto hebraico diz que a pele do seu rosto, Caran, emitia autoridade. Brilhava com autoridade, não era luz. Eram pequenas chifres de luz. Né? A tradução latina, a Vulgata, traduziu literalmente como chifres, razão pela qual a famosa estátua de Moisés, feita por Michelangelo, possui chifres na cabeça. Legal, né? Terceiro, o Salmo do Messias. Em Salmo 132, 17, o Criador declara: ali farei brotar o chifre de Davi. Chifre de Davi. Referindo-se ao surgimento de um líder forte e levantado para governar. E aqui a gente entra para o estudo da imagem. Tu conhece essa imagem, amor? Essa é a imagem representativa da maçonaria. Certo? O nome dessa imagem é Baphomet de Elifas, Levi. Ok? Primeiro vamos entender o que significa a palavra Baphomet. Baphomet não é um demônio. Tá? Baphomet, Baf significa batismo. E Metis, sabedoria, em grego. Então é o batismo da sabedoria. Certo?
Vamos analisar os elementos. Vamos analisar aqui. Os elementos, tá? Cabeça de bode e chifres. Que é a cabeça de bode e os 2 chifres, tá? Na ótica semítica e esotérica, os chifres representam autoridade, destaque, liderança e o poder da força vital. A cabeça de animal significa a natureza biológica e instintiva que deve ser integrada pela mente. Interessante, né? O pentagrama na testa. Vem aqui, ó. Representa a luz do espírito e da razão, governado sobre os 4 elementos da matéria junto com a sabedoria. Terra, ar, fogo e água é um símbolo da mente desperta e consciente. E o pessoal dizendo que é símbolo do demônio, o pentagrama, né? Terceira, a tocha sobre a cabeça. É essa partezinha aqui de cima. Simboliza a sabedoria divina, a iluminação espiritual, que o pessoal chama de gnose, e a inteligência que se eleva acima da dimensão puramente material. Agora a gente entra sobre a postura dos braços e as inscrições alquímicas. O braço direito apontado para cima, fazendo o gesto ritual com 2 dedos estendidos. Traz a palavra solve gravada no antebraço. O braço esquerdo apontado para baixo traz a palavra coágula gravada no antebraço. Significado: é o axioma hermético. O que está em cima é como está embaixo. As inscrições formam o princípio da alquimia mental. Solve, que é dissolver dogmas, análises e preconceitos. E coágula, sintetizar, integrar e materializar no plano prático. Certo? Torso andrógeno. O que seria? Seria os seios. Tá? Representa a unidade das polaridades masculina e feminina, ânimos e ânima, razão e intuição. Mostra que a consciência integrada não é fragmentada pelo dualismo. E o caduceu na região abdominal. O caduceu seria essa serpente aqui, ó. Símbolo clássico de Hermes Mercúrio. E a regeneração da energia vital. Representa o equilíbrio das forças polares e a regulação da energia interna. Por que a gente passou por essa imagem? Por que a gente estudou essa imagem? Porque muitas das vezes a gente tem o preconceito de dizer que as imagens elas têm uma... Como é que se diz? Tem um demônio, é de um demônio, representado um deus. Que qualquer estátua que eu fizer de um animal, né, representa que eu estou adorando aquela entidade. Mas o Bafomé não é uma entidade. Certo? O Bafomé é uma estrutura, certo? Ideológica. E o Bafomé é o símbolo hoje atual da maçonaria. A maçonaria, não vou dizer todas, né, mas a maioria delas, elas adotam o Bafomé porque o Bafomé ele é o berço da gnose. Mas não é uma idolatria porque eu não estou adorando Bafomé. Eu estou adorando a ideia por trás do Bafomé. Entendeu? Eu estou adorando a sabedoria. Estou adorando a mente, a razão por trás disso. Mas foi criado isso aí. Quem criou isso foi Eliphas de Levi. Ele era um maçom. Mas por que ele criou? Ele criou como uma forma representativa. Da mesma forma que os antigos faziam. Então, como é que fica a questão das imagens católicas? As imagens católicas, né, para o catolicismo, é quase essa mesma ideia de que eu estou representando. Tá? Mas, qual é o problema do catolicismo? É o exagero. É quando eu pego aquilo ali e elevo a um patamar que chega até a superar o próprio Deus.
Entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui, mais ou menos. Se eu pegar uma vassoura, o que a vassoura representa? Se eu mandar uma foto de uma vassoura para ti, o que ela representa? Tem que limpar alguma coisa, né? Fazer limpeza. Fazer a limpeza. É essa a ideia que era para ser transmitida. Mas se a pessoa achar que aquilo ali era um Deus, se eu mandar a imagem de uma vassoura lá pro tempo de Jesus, o que eles iam entender? Que era uma arma de guerra, que era uma arma de uma entidade. Entendeu? Qual é o objetivo desse final dessa aula? É tirar o preconceito das imagens, certo? Interpretar as imagens como algo neutro. Tirar a camada de importância dessas imagens. Porque o problema não é a imagem, o problema é o conceito por trás dela. Lembra em Êxodo capítulo 2? Não fazeis imagem de escultura, não me deforma, nem me limite? Pois é. Não terás outros deuses diante de mim? Entendeu? É esse o contexto. Conseguiu entender? Alguma dúvida? A questão, então, não é para produzir nada de imagem, não. Se você, por exemplo, fizer a imagem do Eliel, o que ela representaria para você? Lembrança. Exato. Mas para os outros podem achar que tu tá adorando Eliel. Que é esse o preconceito que eu quero que as pessoas tirem. Nesse caso aí, seria o caso lá do bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi a quebra do terceiro mandamento. Que deram forma ao próprio Criador e limitaram. Eles não criaram um Deus. Entendeu? Eles não criaram um Deus. Eles deram forma e limitaram Deus. Coisa que hoje a maioria das religiões fazem. Limita Deus. Ok? Assim, Pessoal, eu agradeço demais quem assistiu esse vídeo, tá? Curta, compartilha, ok? Comente lá embaixo. Eu vou ficar muito alegre quando vocês comentarem. E até o próximo vídeo. Shalom!